Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história, né? E você pegue seu livro e me acompanhe aí na leitura do conteúdo que está na página 116 e 117, tá bom? Então vamos lá com muita atenção para que você possa entender o nosso assunto aí, tá bom? Vamos lá. Olha só, nosso assunto de hoje fala sobre a escravidão e trabalho livre, certo? Então me acompanhe aí no seu livro, tá ok? Vamos lá. Ó, no Brasil, a principal força de trabalho explorada durante o período colonial, não, esse período colonial foi a época em que o Brasil pertencia a Portugal, né? Era colônia de Portugal. Então, a principal força de trabalho nessa época era composta de pessoas escravizadas, né? Como nós estudamos, originárias do continente africano. Elas foram empregadas como mão de obra nos principais ciclos econômicos da história brasileira, como o da produção de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, no século XVI e o século XVII, certo? E o do ciclo do ouro na região de Minas Gerais, no século XVIII e no século XIX, com a produção de café no Sudeste, em especial Minas Gerais e Rio de Janeiro e São Paulo. Então a situação não foi diferente. Então observe aqui para você entender. Então, quando o Brasil era colônia de Portugal, a mão de obra das pessoas aqui para poder funcionar o Brasil, o trabalho era escravizado. Como nós estudamos nas aulas passadas, né, que os portugueses traziam lá da África os escravos para trabalhar aqui no Brasil como traziam as pessoas como escravo, né, para trabalhar na mão de obra aqui no Brasil, certo? Então, esse trabalho aqui, ele era escravizado. Que trabalho é que eles faziam? Era na produção de cana-de-açúcar, né? Era na produção de café, nas minas, né? Procurando ouro para os mineiros, né? E também em muitos outros trabalhos que eles faziam, até o trabalho doméstico, né? Eles faziam. Então, a mão de obra brasileira, antigamente, quando o Brasil era colônia de Portugal, era escravizada. Nós já estudamos sobre esse tema. Aqui nós temos aqui uma tabelinha mostrando a população brasileira de livres e escravizados e imigrantes. Quer dizer, são os livres? As pessoas livres são aqueles que não eram escravos, né? Eram livres. E tinha os escravos, né? Que eram as pessoas escravizadas. E tinha os imigrantes também, que nós já falamos, já estudamos sobre os imigrantes aqui no Brasil. Imigrantes são as pessoas que vieram de outros países para poder trabalhar aqui, né? Foram atraídos, né, por propagandas, por promessas, e as pessoas vieram de outros países para trabalhar aqui, e assim você já conhece mais ou menos a história. Então, nesse período aqui, no ano de 1872, o Brasil tinha uma população estimada em 9.930.000 habitantes que moravam aqui no Brasil. Dessa população, 8.031.000 eram pessoas livres, quer dizer, que não eram escravos. E 1.511.000 eram escravizados, pessoas que trabalhavam como escravo aqui no Brasil. E o total de imigrantes que tinha aqui no Brasil, que vieram de outros países, era um total de 388.000 habitantes que existia aqui no Brasil nesse ano. Observe o ano, 1872. Então, observe que a história do Brasil nesse período aqui, a mão de obra era escravizada, né? Era a maioria das pessoas que trabalhavam era escravos, trabalhava de graça, né? E os escravos era como se fosse uma mercadoria, né? Que eles eram vendidos, certo? Pronto. Então vamos para a próxima nossa página, a próxima.
conteúdo aí, né? Seguindo aí em frente. Então, pessoal, olha só. A maior parte do trabalho nas lavouras de café era realizada aqui no Brasil inicialmente, era tudo escravizada, né? As pessoas trabalhavam, como nós já falamos aí, e também os imigrantes que vinham de outros países, que trabalhavam aqui no nosso Brasil. Então era explorado aqui os escravos, né? E eles trabalhavam de forma cruel, como nós já estudamos, né? Mas aqui no Brasil existia um movimento, né? Que era as pessoas que queriam libertar os escravos, não aceitava o trabalho escravo aqui no Brasil, que eram as campanhas abolicionistas que existia aqui também, naquela época da escravidão. E também existia também uma pressão internacional contra o tráfico de escravos, das pessoas que eram trazidas, né, de lá da África para trabalhar nos países que tinha o regime de escravidão. Mas aí, por causa dessas pressões todas, e também acontecia dos próprios escravos também se manifestar como aqueles que fugiam das fazendas e num lugar bem distante, deserto, eles criavam os chamados quilombos, né? Que era uma comunidade dos escravos que conseguia fugir das fazendas e ali eles iam aglomerando lá naquele lugarzinho, formando a sua comunidade e eles viviam lá de forma natural, assim como eles viviam lá no país deles, né? E vivia com sua cultura. Aí o que acontece depois? No ano de 1888 foi assinado uma lei libertando os escravos. Teve a libertação dos escravos no ano de 1888. Então, a princesa Isabel, né? Ela assinou essa lei dando liberdade para os escravos. Então, a partir desse ano de 1888, era proibido aqui no Brasil o trabalho escravo. Aí o que acontece? Todos os fazendeiros, donos de muitas terras, teria que pagar agora. Em vez de ser o trabalho escravizado, o trabalho passou a ser assalariado, né? As pessoas tinham o direito de ter o salário, né? Então vou ler aqui para vocês aí no segundo parágrafo, fala assim: o trabalho assalariado se difundiu no Brasil, quer dizer, espalhou. Entretanto, a nova população de trabalhadores libertos, né, que a partir daquele momento estavam libertos, foi substituída pelos imigrantes nas lavouras. Então, os imigrantes entram aí nessa parte como trabalho assalariado, né? E em muitos lugares trabalhavam ali também as pessoas que eram ex-escravos, né? Que eram pessoas que antigamente trabalhavam como escravo e eles também trabalhavam ali juntos com os imigrantes, né? Já recebendo o salário pelo trabalho. Não era mais o trabalho escravo, porque todo mundo sabe aí que o trabalho escravo ele trabalhava sem receber nada de benefício, né? Não tinha direito de ter nada, nem roupa, nem alimentava direito. Então, trabalhar era só trabalho. Trabalhava e para os seus senhores, né? E a partir dessa lei, a lei chamada Lei Áurea, né? Assinada pela princesa Isabel, aí terminou assim no Brasil esse tipo de trabalho que era escravo, né? Trabalho escravizado. Então vamos para a nossa atividade aí. Bem, pessoal, aqui está a nossa atividade, né? No quesito 5, onde você vai observar as fotos, né? E você vai fazer uma descrição para cada uma delas, né? Você vai descrever as fotografias que aqui estão, né? Leia aqui embaixo a legenda, observe direitinho a imagem da fotografia, né? Observe que aqui tem uma criancinha também ajudando os pais, né?
Observe a família, né, de imigrantes, né, japoneses que aqui estão. Então, faça uma descrição aqui nessas 4 linhas aqui embaixo, faça aí esse pequeno texto e devolva para nós aqui na plataforma, tá ok? Um abraço para todos e bons estudos aí para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.